Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Nos diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos, juntos com a ajuda do Senhor, meditar sobre esse tema da humilhação de Cristo e da exaltação de Cristo. E o texto que nós vamos usar para trabalhar esse tema vai ser esse texto que acabamos de ler. Um dos mais sublimes textos das Escrituras. Muitos dizem que esse era um texto um hino da igreja primitiva. E talvez é o maior texto escrito pelo apóstolo Paulo. E é sobre ele que nós vamos meditar essa noite, sobre esse tema da humilhação de Cristo e da exaltação de Cristo. Porque hoje é um dia propício para nós lembrarmos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque hoje vamos partir o pão, e a Bíblia diz que nós fazemos isso em memória dele, e anunciamos com esse legado, esse sacramento que ele nos deixou, a sua morte até que ele venha. Irmãos, hoje nos nossos dias é muito difícil encontrar algum irmão ou irmã cristã que pode verdadeiramente dar uma boa resposta sobre quem é Jesus, sobre a sua obra, sobre a sua pessoa. Na verdade, o que nós vemos muitas vezes por aí são distorções do Evangelho. E por milhares e milhares de anos o diabo se encarregou em, de alguma forma, querer diminuir a pessoa de Cristo, atacar a sua divindade, depois ele tentou atacar a sua encarnação. Mas nós que somos corpo de Cristo, igreja do Senhor, nós precisamos dar uma boa confissão daquilo que cremos. E nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne. Amém? Nós cremos que ele também é verdadeiramente homem. Ele não era um fantasma. Ele não era alguém que parecia ser um homem. Mas a Bíblia nos revela que ele é verdadeiramente homem. Então nós cremos num Salvador que é uma pessoa e que possui duas naturezas. A pessoa divino-humana do Senhor Jesus Cristo. 100% Deus e 100% homem. E mesmo que nós não consigamos, quando começamos na fé, explicar isso de forma mais clara, essa é uma confissão que devemos guardar. E é uma coisa da qual o diabo tem atacado muito, porque é uma coisa que dela depende a nossa fé. E depende se nós somos irmãos ou não. Porque verdadeiramente a Bíblia diz que quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é o Espírito de Deus. É o espírito do anticristo. E João diz que há muitos anticristos no mundo, mas nós temos o Espírito de Deus.
E por esse Espírito, mesmo que nós muitas vezes não consigamos entender muito bem a profundidade do que seja a encarnação da segunda pessoa da Trindade, nós devemos manter firmes essa confissão. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Jesus Cristo é verdadeiramente homem. Ele é 100% Deus e é 100% homem. É duas pessoas, aliás, uma pessoa com duas naturezas. Amém? Quando nós abrimos a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos a preexistência de Jesus com Deus. A Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E nós sabemos que esse princípio, irmãos, é muito anterior à criação de todas as coisas. E também nós encontramos 3 princípios na Bíblia. Nós encontramos esse princípio de João 1:1, no princípio era o Verbo. Depois nós encontramos em Gênesis 1:1, a Bíblia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois no Evangelho de Marcos nós encontramos princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas esse princípio do prólogo de João é um princípio que Ário, por exemplo, diz que é o princípio de quando Jesus veio a existir. Mas para que nós, os que confessamos Jesus, coeterno, coigual, consubstancial com Deus, Deus de Deus, luz de luz, nós confessamos que Ele é um ser sem princípio de existência, eterno. Então esse princípio para nós é incontável. Nós não podemos mensurar o tempo em que aconteceu isso. Na verdade, a ideia não está dando de tempo, mas que antes de que houvesse qualquer coisa no mundo, o Verbo estava com Deus. Ele estava com a sua face voltada para a face de Deus. Como significa essa frase? O Verbo estava com Deus. E também o Verbo era Deus. Esse Logos que estava antes de tudo com Deus, João está confessando que esse era o próprio Deus. Não o Deus o Pai, o Deus o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Amém? Então, se perguntarem para nós se somos monoteístas, sim, somos. Amém? Porque cremos num único Deus verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas distintas. Essa é a nossa confissão. Mesmo que você seja um cristão novo, essa já é a sua confissão. Essa é a confissão da igreja. Amém? E é interessante, irmãos, voltando ao livro de Filipenses, como Paulo ele usa esta teologia, esta cristologia, do versículo 5 ao 11, para resolver um problema prático da igreja. Muitas vezes nós pensamos que teologia diz respeito só à academia, só a alguém que vai estudar numa faculdade. Mas a verdade é que a teologia tem que ser para nós, como era para Paulo, aquilo que governava a sua vida e mudava os seus princípios. E era manifesta de forma prática. Então, a verdade, quando nós estudamos a carta aos Filipenses, nós vemos que essa carta aos Filipenses é uma carta que diz respeito à experiência cristã. Ou como nós vimos, né, a alegria que temos como cristãos, a carta da alegria, uma carta que Paulo usou para agradecer aos Filipenses a sua generosidade. Enquanto a carta de Paulo a Filemão era um pedido, a carta aos Filipenses é uma carta de agradecimento. Mas nessa carta de agradecimento, Paulo usa para resolver um problema que havia dentro da igreja. Um problema que nós encontramos no verso 2
do capítulo 2. Diz assim: completai a minha alegria. Se nós lermos desde o verso 1, né, irmãos? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, aí entra o verso 2. E ele não está dizendo se porventura há em Cristo. Mais certo seria, visto que há em Cristo alguma exortação, visto que há alguma comunhão, visto que há alguma consolação, visto que há, verdadeiramente em Cristo há. Ele diz para os irmãos: completai então a minha alegria, enchei a minha porção de alegria. Onde você encontra no capítulo 2, verso 1, a expressão se há, não é algo condicional. Ele está afirmando que há. Mais certo seria traduzir visto que há em Cristo Jesus alguma exortação, alguma comunhão, alguma consolação, entranhados afetos e misericórdias. Se há tudo isso, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Em outras palavras, isso significa unidade, unanimidade. E esse era um problema na igreja aos Filipenses. De alguma forma existiam irmãos que estavam criando partidos, porque ele fala assim no verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, verdadeiramente, havia um problema na igreja aos Filipenses. Partidarismo, vanglória. Amém? Qual era o problema, irmãos? Era um problema que não existe mais hoje, não é verdade? O problema de que quando nós colocamos o nosso eu na frente dos outros. Isso não existe aqui em Joinville e em nenhum lugar do Brasil, né? Nós não estamos vivendo numa sociedade individualista, que cada um se preocupa com aquilo que é seu próprio e não o que é do outro. É assim? Não é assim, né? Cada um de nós se preocupa com o nosso próprio nariz. E em nós se cumpre aquele ditado que diz, quando a farinha é pouca, primeiro o meu pirão. Nós somos assim. A humanidade caída é assim. E Paulo vai usar essa cristologia para nos dar uma lição de como ser. Primeiro ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é seu propriamente, senão também cada qual o que é dos outros. E daí ele entra com essa cristologia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E essa palavra sentimento encontrada aqui, no verso 5, é uma palavra que das 29 vezes que ela aparece no Novo Testamento, 11 delas estão aqui em Filipenses. Então é uma palavra muito importante nessa epístola de Paulo aos Filipenses. Porque essa palavra ela tem uma ideia de uma atitude mental, uma atitude de pensamento, de onde pôr o pensamento, e uma combinação dos pensamentos e das emoções levadas à boa prática. Esse é o significado dessa palavra, que já apareceu para nós no capítulo 2, verso 2, quando ele diz, penseis a mesma coisa. Depois no verso 5, apareceu, tendo em vós o mesmo sentimento. Depois, no capítulo 3, verso 15, aparece, tenhamos este sentimento. É uma palavra que aparece muitas vezes aqui, é a mesma palavra que aparece em Romanos 8, 5, quando diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Esta é a mesma palavra que aparece aqui.
fixam a sua mente nas coisas da carne. E a mesma palavra que Paulo usa também em Romanos capítulo 12, verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não superpense a respeito de si mesmo. Antes, pense como se deve pensar a respeito de si mesmo. Então há uma maneira de pensarmos em Cristo. Ou, em outras palavras, a mente de Cristo precisa ser manifesta através de nós. E nós devemos pensar os pensamentos de Cristo. Ter em nós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, porque numa sociedade em que o conhecimento ele virou somente teórico, nós precisamos voltar aos princípios bíblicos, porque conhecer na Bíblia é sinônimo de obedecer. E se verdadeiramente nós conhecemos a Deus, nós o obedecemos. Amém? E se nós não conhecemos a Deus, nós não obedecemos. Então nós podemos usar isso como um crivo para julgarmos aquilo que dizemos que conhecemos. Porque se de fato dissemos que conhecemos e não obedecemos, provavelmente não experimentamos isso em verdade, em realidade. Porque o conhecimento bíblico ele sempre é experimental. O conhecimento das coisas de Deus não é como ler um livro e encher a cabeça de informação. Mas é algo real. E esse conhecimento, esse pensamento que teve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo pensamento que teve também em Cristo Jesus. Pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus. A palavra subsistindo aqui, ela é um verbo que não está em nenhuma conjugação. O tempo dele é particípio ou infinitivo, né? Particípio, infinitivo e o gerúndio são verbos que não estão conjugados. E a palavra aqui está dizendo que Jesus, mesmo existindo sempre. É por isso que Paulo usa essa palavra. E se nós fôssemos trabalhar cada palavra que tem nesse texto tão sublime da Escritura, nós íamos ver quanto de verdade e quão precisa é essa parte da Escritura que Paulo está falando de Cristo. Da encarnação do Verbo de Deus, da humilhação do Verbo, do esvaziamento do Verbo eterno de Deus. Tende de vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, pois ele existindo sempre. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque ele sempre existiu, amém? Sempre existirá. Então Paulo é muito preciso na palavra. E a próxima palavra que usa aqui é em forma de Deus. Essa palavra forma é morfê. No grego, pelo menos 3 palavras são usadas para denotar forma. Ideia, morfê e esquema. A palavra esquema você vai encontrar no verso 7, quando você vai ler na sua Bíblia assim, figura humana. Essa é a palavra esquema. Então, no grego nós temos 3 palavras para a aparência exterior. Forma, esquema e ideia. As 2 mais usadas são forma e esquema. A palavra que temos no verso 6 é a palavra forma. Essa palavra, ela sempre está ligada à essência interior, à natureza do ser. Por exemplo, um ser humano nasce e ele vai ter vários esquemas diferentes na vida dele, várias formas interiores. Ele vai ser uma criança, ele vai ser um jovem, ele vai ser um adulto, ele vai ser um velho. Mas a palavra morfê para ele sempre é a mesma. Ele sempre é um ser humano. A essência dele é humana. E essa é a palavra usada para Cristo aqui.
Tende vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, pois ele, existindo sempre em forma essencial de Deus, amém? Coeterno, coigual, consubstancial com o Pai, como dizia o Concílio de Nicéia, Deus de Deus, luz de luz, Deus eterno. Este Jesus subsistindo nesta forma, a próxima parte do verso diz assim: não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E a ideia aqui, irmãos, é que, para entendermos bem esse texto, nós podíamos traduzir ele de outra forma, nós podíamos traduzir ele assim: ele não usou a sua existência em forma de Deus como algo a que se apegar. Porque como Deus, ele tem muitos direitos. E esse texto está dizendo assim que ele não se apegou aos seus direitos, como Deus, às suas riquezas. Ele não se apegou à sua glória excelsa. Amém? Mesmo que ele tivesse todo o direito, ele não fez isso. Então isso é um sinal para nós aprendermos até como lidarmos com nossos problemas, não é verdade? Porque Jesus abriu mão dos seus direitos. E nós estamos sempre reivindicando os nossos direitos. Mas ele, sendo Deus, existindo como Deus, coexistente com o Pai, mesma natureza e essência do Pai, ele não tomou isso como algo a se apegar, não se aferrou a isso. Porque às vezes quando lemos usurpação podemos pensar que é algo como se tomasse algo que não fosse seu. Mas Jesus, aqui nesse texto, está falando de algo que é próprio dele. Ele é Deus. Amém? E ele não se apegou nesse direito dele, de existir em forma de Deus. E agora vem essa parte do verso 7 antes. A si mesmo se esvaziou. A palavra kenosis que é usada aqui, irmãos, é uma palavra como se pegar um recipiente e tomando aquilo que tem dentro dele até deixá-lo vazio. Ou derramar tudo até não ter mais nada. Essa é a palavra usada aqui. Amém? E essa palavra, a si mesmo se esvaziou, está falando daquilo que lemos em João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Amém? O Verbo fez a sua tenda entre nós. Nós precisamos entender primeiro onde ele estava e tudo o que é ser Deus. E nós podíamos usar um exemplo da transcendência. A Bíblia fala da transcendência de Deus. O que é transcendência? Transcendência é exceder qualquer coisa que exista. Quando você mapear todo o universo que existe, que isso vai levar pelo menos 10 bilhões de anos-luz para você percorrer inteiro, não é verdade? E você colocar as cercas nele, achando os seus limites, Deus excede esses limites. Deus é maior que esses limites. Então esse a si mesmo se esvaziou, significa, você pode ficar por horas e horas e horas dizendo assim: meu Deus se esvaziou, e se esvaziou, e se esvaziou, e se esvaziou, e se esvaziou. E cada vez que se esvaziou, se aproximou, e desceu, e desceu, e desceu, e desceu, e desceu. Amém? Foi isso que ele fez. Amém? Ele estava lá com Deus, com a sua face voltada para a face de Deus. E diz em Gálatas 4:4 que vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu Filho. Ele se esvaziou. Irmão, como é que ele se esvaziou? E aqui nós precisamos ser muito cuidadosos, porque muitas vezes nós falamos muitas coisas equivocadas sobre o esvaziamento de Jesus. Primeiro, mesmo que você não entenda, irmão, nem eu entenda, ele jamais deixou de ser Deus. Porque Emanuel significa Deus conosco. Você precisa confessar isso, porque essa é a confissão da igreja. Ele nasceu no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Deus estava dentro do ventre de Maria. Deus se fez um menino, foi enfaixado em panos, foi colocado numa manjedoura. Deus, o Deus de toda a criação, se esvaziou. Mas ele não deixou de ser Deus. Amém? Porque agora ele é a arca de Deus passeando entre os homens. E aquela arca, ela tinha ouro por dentro, que é a natureza divina, e era revestida de madeira de acácia, que é a natureza humana. Amém? E depois tinha ouro por fora também. Natureza divina e humana do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós precisamos entender isso bem, irmãos. Para você nunca se equivocar a ponto de dizer que Jesus Cristo se esvaziou da sua forma de Deus, porque é assim que você pode entender esse texto. Se você entender errado o começo do verso 6, você vai achar que ele se esvaziou da sua essência como Deus. Logo, ele deixou de ser Deus para ser um homem. E se você não cuidar quando você dizer assim, Deus se tornou homem, essa palavra pode significar veio a ser homem e deixou de ser o que era antes. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Então você precisa confessar que Deus se fez homem. Amém? Tomou sobre si um corpo humano, mas permaneceu sendo Deus. E verdadeiramente isso é um mistério, mas essa é a confissão da igreja. Porque não foi da sua deidade que ele se esvaziou. Amém? Então, do que ele se esvaziou, irmão? Primeiro, segundo a Bíblia, ele se esvaziou ele renunciou à sua relação favorável com a lei de Deus. Ele era alguém que não precisava obedecer em nada. Mas quando ele vem como homem, então ele se faz submisso à lei de Deus. Amém? Ele tinha uma relação diferente com a lei. E agora ele é um servo da lei, um filho da lei, sujeito à lei. A Bíblia também diz, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, sendo rico, se fez pobre. Então no céu, e sendo dono de tudo, pertencendo a ele todas as riquezas, ele se fez pobre. De fato, ele se fez pobre, irmãos. Ele nasceu num berço emprestado. Ele tomou um barco emprestado para pregar. Ele dormia numa casa emprestada. Ele tomou um animal emprestado para entrar em Jerusalém. Ele pediu uma casa emprestada para tomar a ceia com seus discípulos. E ele foi sepultado num túmulo emprestado. E cumpriu-se aquilo que ele mesmo disse, que o Filho do Homem, nessa terra, não tinha onde reclinar a cabeça. E o que diz em Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele, sendo rico,
se fez pobre, para, pela sua riqueza, enriquecer a muitos. Amém? A Bíblia também fala que ele renunciou à sua glória. Quando você lê no Evangelho de João, capítulo 17, verso 5, ele diz: Pai, glorifica-me a mim, com aquela glória que eu tinha antes do mundo ser mundo. Amém? Que glória é essa, irmãos? É só nós lermos Isaías 6, não é? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. E as suas vestes enchiam todo o templo. E haviam anjos adorando em volta dele, com duas das suas asas escondendo o seu rosto, outras escondendo as suas pernas e com as outras duas voando. E diziam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou em Ezequiel capítulo 1, os últimos versículos, que diz que Ezequiel viu a um como que semelhante a filho do homem, e sua aparência era como o resplendor da glória, um brilho excelso, uma posição que nenhum outro tinha. E foi de lá que ele desceu. Amém? Ele se esvaziou da sua glória. Também ele renunciou ao exercício de sua autoridade. Amém, irmãos? Como Deus, ele tem toda a autoridade. Como filho, você vai encontrar ele dizendo assim: nada faço de mim mesmo, mas tudo que o meu Pai me manda fazer, então eu faço obedientemente. Por exemplo, em João 5,30, em João 5,19, ele fala isso. Ele era o Deus de toda a autoridade. Amém? E ele deixou sua posição de autoridade para servir os homens. Mas eu vou ser cuidadoso em repetir isso novamente. Ele nunca deixou de ser Deus. E eu vou repetir mais uma coisa para os irmãos, que da década de 80 houve muitas pessoas que diziam também, que ele deixou alguns atributos dele como Deus. E nós precisamos ser cuidadosos, irmãos, em tudo que pode mexer com a pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus é a soma de todos os seus atributos. Então, muitas vezes os irmãos leem o texto de Mateus 24, que diz assim: aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos, tão somente o Pai. E você pode ser atacado por esse texto, não é verdade? Dizer: está vendo como Jesus não é Deus? Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Não é verdade? Nós precisamos entender que Jesus tem uma relação diferente com a sua deidade, com a sua divindade. E que mesmo ele não tomando como uso daquela faculdade dele, divina, não significa que ele não a tenha. Nós precisamos ser cuidadosos aí. Amém? Então, ao invés de você dizer que Jesus não é mais onisciente porque se tornou um homem, seja mais cauteloso. Talvez ele simplesmente não se apegou àquilo e manifestou. E a hora que quisesse poderia fazê-lo. Por exemplo, irmãos, quando eles vão prender ele e alguém se levanta com uma espada para cortar, o que ele disse? Não sabeis vós que se eu quisesse, eu clamaria ao Pai e apareceriam milhões e milhões e milhões de anjos? Essa é a autoridade dele. Se ele quisesse tomar a mão dela e usá-la, ele poderia. Quando ele viu Natanael debaixo da figueira, Natanael se espantou por quê, irmãos? Por que Natanael se espantou? Se não tinha ninguém debaixo da figueira com ele. E Jesus disse para ele: eis um israelita em quem não há dolo. E ele disse: de onde me conheces? E Jesus disse: eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E o que aconteceu com ele? Ele se espantou, irmãos.
Porque Jesus viu ele debaixo da figueira, mas Jesus não estava lá. Jesus não disse assim: o Pai me mostrou o que você estava fazendo lá debaixo da figueira. Jesus disse para ele: eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E Natanael já se assombra com aquilo. Ele disse: não se assombre com isso, você vai ver coisas maiores que essa. Você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, irmãos, quando nós formos falar de Jesus, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, sejamos cautelosos, porque incansavelmente nós vemos pessoas falando essas coisas sobre Jesus, mas não saia da nossa boca isso, amém? Mesmo que nós não entendamos qual é esse mistério de Deus se tornar um homem, mas o nosso Salvador é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, todo-poderoso, amém? E diz assim a continuação do texto: a si mesmo, verso 7, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aqui nós chegamos para outra natureza do nosso Redentor. Ele se tornou um homem. E é interessante notar, irmãos, porque com isso nós aprendemos. A palavra que forma de servo é a mesma do verso 5. Forma de Deus. Ele não estava fingindo ser um servo. Amém? Deus se tornou um servo. Se fez servo. Amém? E é interessante porque, às vezes, quando nós estamos falando desse assunto, certo irmão já dizia: qualquer palavra errada se torna heresia. Por isso que nós devemos ser muito cuidadosos. Ele se fez um servo, verdadeiramente servo. A palavra aqui os irmãos sabem que é escravo. Amém? Alguém que se rende à vontade de outro totalmente. Abre mão de todos os seus direitos. Não é mais dono de si mesmo. Isso foi o que Jesus fez. Por isso nós voltamos, por exemplo, quando você quer ver Jesus dessa maneira, é só você ler o Evangelho de Marcos. Você vai encontrar o servo de Deus. Aquela figura do servo de Deus. E no Evangelho de Marcos, o versículo-chave é bem esse mesmo, 10:45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E quando eles estavam brigando, irmãos, com respeito a quem seria o maior, Jesus tomou uma toalha e se cingiu com uma toalha. Deitou água numa bacia. Ou seja, esse servo tem como característica do seu reino, como símbolo do seu reino, uma toalha, uma bacia, lavar aos pés dos irmãos. E em certa vez, eles também estavam discutindo sobre isso em Lucas 22, e eles estavam assentados à mesa e Jesus estava servindo eles. Jesus fala para eles: o que vos parece? E diz para eles assim: entre os gentios, os reis dominam sobre eles. Fala assim: não será assim entre vós. Maior dentre vós será o que vos serve. Ou seja, essa pirâmide está invertida no caso de Jesus, amém? O maior é o menor é o maior. O maior é o que serve. E ninguém foi maior do que ele, porque ninguém serviu como ele. E a semelhança do homem que Deus criou, sabe qual é, irmãos? O servo. Se você perguntar qual era o objetivo de Deus para o homem, que o homem fosse servo de Deus e fosse servo um do outro, uns dos outros. Amém? Essa é a figura do servo de Javé do Antigo Testamento. Daqueles cânticos
de redenção de Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52, Isaías 53, o servo de Javé, que veio na plenitude dos tempos. Esse servo era Deus, Deus de Deus, e se esvaziou. E veio daquela transcendência para ser reconhecido como homem, manifesto entre os homens. E é interessante, irmãos, porque o Senhor Jesus, ele veio dessa posição de Deus, se tornou homem para nos levar a Deus, como diz Pedro. Amém? Então nós precisamos entender por que Jesus se tornou homem. Porque é isso que nós estamos celebrando aqui hoje, irmãos. Que o Verbo de Deus se tornou homem e morreu na cruz para nos salvar. Amém? Nós estamos celebrando isso essa noite. Ele veio daquela mais alta posição. Ou como diz Miqueias capítulo 5, ele saiu daquela posição, cujas saídas são desde os dias da antiguidade, desde os tempos eternos. Aquele mesmo que saía de vez em quando e aparecia no Antigo Testamento como o anjo de Javé, como aquele que comeu com Abraão, aquele que lutou com Jacó. Agora ele de uma outra forma vem até nós, de uma forma permanente. Amém? Porque no Antigo Testamento você tinha os anjos e muitas vezes a Trindade que podia, se quisesse, tomar forma humana. Mas agora Jesus se torna um homem concreto. Ele se fez homem. Amém? Ele se fez homem para sempre. Talvez você pense que agora, então, depois que ele foi glorificado, ele deixou de ser homem. Mas a Bíblia não diz isso. Ele continua sendo o homem Jesus. Amém? Na glória. Assentado à destra de Deus, aí está um homem. E ele glorificou a humanidade na pessoa dele. Ele conquistou tudo o que precisamos para chegar até lá. Amém? Para isso ele desceu. Ele não veio buscar justos, irmãos. Ele veio salvar aquilo que estava perdido. Buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. A humanidade havia se perdido. Amém? E não teria opção. Se chegasse qualquer humano e dissesse assim, não, eu vou morrer por todos. E Deus poderia dizer para ele assim, não, mas você não pode morrer por todos. No máximo que você pode morrer pelo seu próprio pecado e você já está sentenciado a isso. Mas então, como havia uma disputa entre Deus e o homem, porque o homem infligiu a lei de Deus, uma das duas partes teria que morrer. Amém? Se eu tenho algum problema com o Isa, eu não posso envolver o Felipe no meu problema com o Isa. Então, se o nosso problema é digno de morte, ou eu mato ele, ou eu me mato por ele. Amém? Aí você vai começando a entender porque tem que ser Deus. Porque o problema do homem não foi com outro homem. Amém? O homem infringiu a lei de Deus. E agora ele está condenado à morte. E se Deus o quer perdoar, o próprio Deus tem que ser para perdoar. Amém? Mas como foi o homem que infringiu e precisa morrer, amém? E se Deus quer perdoar aquele homem que precisa morrer, esse Deus precisa se tornar homem, tomar sobre si a natureza humana e morrer numa cruz como substituto dele, para redimi-lo. Por isso, tem que ser Deus, amém? Tem que ser homem, 100% Deus, porque senão não poderia perdoar pecados. 100% homem, porque senão não poderia morrer como expiação do pecado. Por isso, antes ele se esvaziou e assumiu
a forma de servo. E diz o próximo pedaço, verso 7, tornando-se em semelhança de homens. E aqui nós precisamos ser mais cuidadosos em deixar um detalhe. Para os irmãos que estão anotando, nós precisamos ser cuidadosos que Jesus, sim, era homem. Mas homem diferente de mim e de você. E nós precisamos saber em quê. Amém, irmãos? Jesus era homem, irmãos? Sim, 100% homem. Mas nós precisamos ser cuidadosos com essa palavra semelhantes. Porque quando nós abrimos em Hebreus, por exemplo, capítulo 7, versículo 15... Deixa eu ver se é aqui. Só um pouquinho. Perdão, Hebreus 4. 4:15. Nos diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Acabou aí, irmãos? Porém sem pecado. Amém? Isso precisa ficar bem claro para nós. Porque a gente ouve tanto absurdo, irmãos. Como se Jesus olhasse para uma mulher e cobiçasse ela. Como se Jesus tivesse atitudes pecaminosas que provém da nossa natureza caída. Nós precisamos ser cuidadosos quando se fala do nosso Salvador. Semelhante a nós, sim, mas sem pecado. Você pode anotar também 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Amém? 1 João 3:5. Não tinha pecado. 1 João 3:5 diz assim: a si mesmo se purifica. Aqui. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nele sim não existe pecado. Amém? Também 1 Pedro 2, 21 e 22. Aquele que não conheceu o pecado também, aquele verso ali de 5, 21 de 1 Pedro 21, 22. Vamos ver. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não conheceu o pecado. Amém? Jesus é semelhante a nós. Veja como esse texto é preciso, irmãos. De maneira idêntica seria a palavra homo. Quando você ouve que duas pessoas do mesmo sexo estão se relacionando, eles são homossexuais, né? Heterossexuais é de diferentes sexos. Agora, homoi é parecido, semelhante. Só que nós temos que ser muito cuidadosos aqui. Porque esse parecido desse verso foi o motivo de muitas pessoas nos primeiros séculos dizerem assim: Jesus, não. A carne é necessariamente má. A matéria é necessariamente má. Então Jesus não era homem, ele se parecia com um homem, era semelhante ao homem, mas não era homem. Ele era um fantasma. Daí que vem os docetas, de dócil, parecido. Amém? Não é de alguém que gosta de comer doce. Né? Não, é de parecido.
Então nós temos que ser cuidadosos e talvez por isso que Paulo já deixa essa referência da próxima parte do verso. E reconhecido em figura humana. Porque João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: aquilo que vimos, que ouvimos, que mais? Que as nossas mãos apalparam. Amém? Com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. A vida se tornou, se fez um homem. Amém, irmãos? Amém? As mãos de João fizeram o que com esse homem? Capítulo 20 de João, ele entra diante deles e faz com que Tomé toque nas suas feridas. Em outro evangelho ele diz: vocês têm alguma coisa para comer? E ele diz assim: um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Esse é Jesus Cristo. Amém? 100% Deus, 100% homem. E continuando no texto de Filipenses, como homem, verso 8, a si mesmo se humilhou. Nós sabemos que essa palavra, humilhação, é diferente de você andar cabisbaixo e triste pela rua, tendo uma aparência piedosa. Nós sabemos que essa palavra que significa se colocar à mais baixa posição. Porque muitas vezes para nós humilhar é quando alguém fala a verdade no nosso rosto, sobre alguma coisa que verdadeiramente nós somos. E merecíamos que falasse ainda mais. Como dizia um irmão do Rio, é fazer assim, irmãos. Amém? Se colocar na mais baixa posição. Amém? E no nosso relacionamento entre irmãos, de uns para com os outros, nós tomamos esse exemplo e nos colocamos na mais baixa posição. Por isso não há vanglória, não há partidarismo. Cada um se preocupa com o outro, com o bem do outro. Não está preocupado com o que é seu próprio, mas o que é do outro, porque neles tem o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Amém? E fala assim: tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E talvez você, como eu, pode se perguntar assim: por que Jesus não apareceu como homem algum dia, morreu na cruz e pronto? Qual é o motivo de uma vida com 33 anos e meio nessa terra, com 3 anos e meio de ativo ministério? Porque, em resumo, ele veio a essa terra para morrer. Amém? Se nós resumirmos o Evangelho, nós vamos dizer assim: o Deus da glória desceu da sua glória, se fez homem, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, não é assim? Ascendeu ao céu, está sentado à destra de Deus, derramou seu Espírito. Nós estamos resumindo o Evangelho. Que motivo tem então para ele ser obediente todo esse tempo? 33 anos e meio de obediência. 3 anos e meio de uma obediência manifesta diante de todos, servindo a todos, sendo servo de todos. Porque se fosse somente para expiação, era só ele aparecer, morrer e ressuscitar. Porque perfeito ele era desde o seu nascimento. Amém? Por que você tem tantas histórias de ensinos, milagres? O que isso tudo tem a ver com você e comigo?
Diz assim, tornando-se obediente até a morte. Essa palavra até, ela dá a ideia de até cumprir a uma missão, finalizá-la, encerrá-la. Então, a vida dele também dizia respeito a uma obediência. Mas ele é Deus, ele nunca foi desobediente ao Pai. E necessariamente ele não precisava ser obediente por ele mesmo. Amém? Ele diz pelos irmãos ao Pai no capítulo 17 de João assim, Pai, é por eles que eu me santifico. Então aqui, irmãos, nós encontramos duas etapas, vamos dizer assim, da obediência de Jesus. Até a sua morte, os estudiosos chamam da obediência ativa de Cristo. E na sua morte, eles chamam de obediência passiva, expiatória. A obediência ativa é tudo que ele contabilizou como crédito para nós. Tudo que ele foi depositando como homem numa conta ativo, fazendo, amém? Obedecendo, como homem, ele vai conquistando as coisas para nós. Amém? E na cruz ele morre por nós. Na cruz nós encontramos esse processo exterior e jurídico, como do um toma a pena do outro. Amém? Mas não é só isso que aconteceu conosco. Não foi só tomada a nossa pena e colocada em Cristo. Amém? Não foi só isso. Foi tomada toda aquela justiça de Cristo e colocada sobre nós. Isso significa justiça imputada. Quando Cristo é dado a nós, tudo aquilo que Ele conquistou andando nessa terra, não está fora de você. Não está alheio a você e a mim. Foi por nós e para que recebêssemos essas virtudes em nós. Amém? Por isso que nós vamos andar como Ele andou. Porque Ele obedeceu esses 3 anos e meio, ativamente, conquistando por nós, para a nossa redenção, para a nossa justificação. Para que quando nós recebemos Ele, Ele se torna a nossa justiça. E tudo aquilo que Ele é e foi como homem em vida está disponível para nós, para ser usufruído por nós. Amém? Por isso Ele foi obediente esses 3 anos e meio, por amor de você e por amor de mim. Por isso Ele foi obediente, e não só obediente, mas obediente até o pior gênero de morte que poderia existir. Se algum membro da sua família nessa época fosse condenado à morte, você jamais nem contaria sobre isso para alguém. De tão vergonhoso que era a pior execução colocada para os piores bandidos, para os piores malfeitores. E foi isso que o Senhor levou sobre si. Amém? A vergonha pública, o escárnio. Irmãos, o Deus da glória estava sendo cuspido pelos homens. Estava sendo chicoteado pelos homens. Amém? Estava sendo rejeitado por todos. E ele suportou o cálice da ira de Deus sobre ele. Talvez você sempre pensou, quem matou Jesus foi os judeus, não é? Jesus morreu por causa de uma trama dos judeus, Pilatos injustamente o condenou à morte, não é assim? Mas quando os apóstolos vão testemunhar isso no livro de Atos, eles dizem que ele foi entregue por supremo desígnio de Deus. Amém? Então você vai encontrar aqui 3 verdades sobre a morte de Jesus na cruz. O Pai o entregou. Amém?
Ele mesmo se entregou, como Paulo fala em Gálatas 2:20. E se entregou a si mesmo por nós. E os homens o mataram. Amém? Quando você lê o capítulo 10 do Evangelho de João, diz assim: ninguém toma a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Tenho o poder de dar e tenho o poder de requerê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na cruz, irmãos, ele se fez maldito por nós. A Bíblia diz em Deuteronômio 21, maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. Gálatas 3:13, Paulo associa esse texto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que morreu por nós. Que nos deu o exemplo, amém? Para que sigamos os seus passos. E o texto continua dizendo assim no verso 9, porque do verso 9 ao 11, então por causa de tudo que ele fez, a Bíblia diz, pelo que também Deus, o Pai, pelo que ele fez, Deus o Pai o exaltou sobremaneira. E essa é uma palavra que só aparece aqui no Novo Testamento, em toda a Bíblia. Significa super exaltado, exaltado acima de todos os céus, o mais exaltado de todos os seres. O Pai o exaltou sobremaneira. Amém? Os irmãos podem ver o mesmo caminho que nós vamos ter que traçar, irmãos? Isso é o caminho que vocês encontram na primeira epístola de Pedro. Sofrimento e glória. Esse é o mesmo caminho. Lá fala assim, os profetas indagaram e inquiriram sobre essa salvação, e fala assim, sobre aquele sofrimento que havia de vir, e sobre as glórias que o seguiriam. Sofrimento e glória. Amém? Esse é o caminho do tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus o Pai o exaltou sobremaneira. Amém? Também diz que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não é um nome, é o nome. Amém? Não há ninguém como ele. 4:12 de Atos diz que não há nome dado entre os homens pelo qual eles devam ser salvos. Você é salvo nesse nome, você é batizado nesse nome, você é curado nesse nome, você é ensinado por esse nome, a sua oração é ouvida por esse nome se efetuam sinais e prodígios, amém? Por esse nome sofremos sofrimentos e afrontas, nesse nome nós pregamos, nesse nome somos libertos, nesse nome é a libertação. O nome que o Senhor recebeu. Amém? E diz que esse nome foi dado a ele para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E muitas vezes alguém pode pensar que não, então todo mundo vai se dobrar diante de Jesus, todo mundo vai ser salvo. Não é isso que Paulo está falando. Porque você pode se dobrar voluntariamente ou involuntariamente. Mas se há um decreto dado por Deus, é que todo joelho, irmão, é até mesmo o joelho de Satanás. Amém? Do homem que escreveu o livro mais terrível sobre o Senhor. Mesmo esse vai se dobrar. Amém? Voluntária ou involuntariamente, ele vai ser dobrado diante do Senhor. E toda língua vai confessar. Hoje, essa confissão é para a salvação. Porque quando lemos 10:9 de Romanos, diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e o mais correto seria Jesus ou Senhor Jesus.
e com o coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Mas aqui nós vamos ver a confissão de todos, irmãos. Toda língua irá confessar que verdadeiramente, recebendo ele ou não, ele é Javé do Antigo Testamento. Ele é Jeová do Antigo Testamento. Ele é Senhor. Amém? Esse título era usado para Nero, para os senhores da antiguidade, mas esse título que está aqui é a tradução da Septuaginta da palavra Jeová. Amém? Jesus Cristo é o Javé do Antigo Testamento. O Eu Sou. E toda língua vai confessar que Ele é o Eu Sou. E, na verdade, nós estamos reunindo aqui confessando isso. Que o Jesus que tomou sobre si forma humana e andou nessa terra, foi cuspido pelos homens, morto e morte expiatória por nós, derramou até a última gota do seu sangue, ressuscitou, voltará em glória. Esse é o Jesus que nós confessamos hoje. E Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor, irmãos, para a glória de Deus. Porque aquele que honra o Filho, honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Aquele que recebe o Filho e tem o Filho, tem também o Pai. Quem não recebe o Filho, não tem o Pai. Amém? Todos nós recebemos o Filho de Deus? Cremos no Filho de Deus? A nossa confissão é essa, irmãos? Que Ele, subsistindo em forma de Deus, em essência e natureza de Deus, não tomou a sua forma de Deus como algo a se apegar, sua posição como algo a se aferrar. Antes Ele se esvaziou e Ele desceu do seu trono e da sua glória. E Ele se tornou um bebê no ventre de Maria. E Ele nasceu no ventre de Maria. Ele foi colocado num cesto de animal, porque Ele era o Cordeiro de Deus. E para um cordeiro é apropriado que esteja num cesto de animal. Então chegam os magos e oferecem para Ele ouro, incenso e mirra. A divindade, confessando, aqui está a divindade em serviço, que é a mirra. Aliás, que é o incenso, para a morte, que é a mirra. Ouro, incenso e mirra. A divindade em serviço para a morte. O Deus Emanuel. E todo aquele povo viu a luz. E aqueles que jaziam em trevas, para aqueles que jaziam em trevas, houve a luz. A luz resplandeceu. A Bíblia diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E diz, a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nos reunimos nessa noite. E nós confessamos que Ele é o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Gostaria de deixar essa passagem para os irmãos que está em 1 Pedro. Aliás, 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Na justiça de quem, irmãos? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém?
Deus de Deus, luz de luz, coeterno, coigual, consubstancial com o Pai. O Deus verdadeiro. Amém? Vamos orar? Comunhão na palavra.